Boa tarde, investidores. Sejam muito bem-vindos. Espero que estejam bem. Estou trazendo aqui mais um vídeo agora voltado para a introdução aos investimentos. O que não são investimentos? A gente tem aqui o financiamento, o título de capitalização, o consórcio, a casa própria e o carro particular. Por que eles não são considerados investimentos? No caso aqui, eles não são considerados investimentos porque eles vão te dar um custo passivo. Então, no caso aqui, se você for pegar um financiamento, um consórcio, uma casa própria, um carro particular, você vai sempre ter um custo passivo em cima disso. Vamos pegar como exemplo aqui o carro particular. Quando você compra ele e sai da concessionária, ele já acaba se desvalorizando. Você não consegue ter aquele valor ali que você já comprou. Então, ele já se desvaloriza. Ainda, além disso, você vai pagar IPVA, vai pagar manutenção, vai pagar seguro, enfim, várias coisas ali. Então é por conta disso que eles não são considerados investimentos. Seguindo aqui, o que é considerado um investimento? O investimento seria ali você colocar um valor investido e no futuro você pegar o rendimento sobre isso. Aqui a gente tem a diferença entre renda fixa e renda variável. A renda fixa você já tem uma ciência de quanto você vai receber ali no vencimento. A renda variável é muito diferente. Por quê? Na renda variável, você vai se tornar sócio da empresa. Então, vai depender de como for o desempenho da empresa, se ela vai dar lucro ou não. Então, é por isso que a renda variável é mais pensado realmente ali para o longo prazo. A gente separa, aqui no caso, perfil de investidor para a gente ter uma ciência de onde investir. Vamos pegar como exemplo aqui o conservador, que seria o primeiro. Temos o moderado e o arrojado. Por que a gente tem esses tipos de perfil de investidores? Esses perfis de investidor, eles servem para até você, o banco ou o assessor, ele ter uma carteira modelo ali para ele seguir e encaixar em cada perfil. Vamos pegar como exemplo o conservador. O conservador ele vai ter ali uma porcentagem que vai se encaixar como renda fixa. Ele vai encaixar ali uma porcentagem de renda fixa. E aí vai ter também uma outra porcentagem para multimercado, vai ter uma outra porcentagem ali para ela, se quiser, em mercados de renda variável ou afins. Então é mais nesse quesito. Cada perfil vai ter uma porcentagem diferente para cada tipo de investimento. É por isso que tem essas separações. Qual o melhor investimento? Não tem um melhor investimento, mas o que mais vai se encaixar vai depender do seu objetivo, do seu perfil de investidor e o prazo. Se a gente pegar como exemplo ali uma casa, né? Uma casa você vai ter um prazo ali de 10 a 30 anos. Então o meu objetivo é ter uma casa. A gente vai pegar esse prazo e vai pegar geralmente investimentos que têm um vencimento longo. Tem investimentos que têm acima de 10 anos. E aí vai depender do seu perfil também. A gente tem que se encaixar com o seu perfil. Sempre é bem importante a gente seguir esses três pilares para poder encaixar ali o melhor investimento para você. Aqui a gente traz a tríade dos investimentos, que tem a liquidez, o risco e a rentabilidade. Sempre que a gente quiser ter uma rentabilidade maior, a gente vai ter que abrir mão de algo. Então vamos pegar como exemplo aqui. Se você pegar um investimento que tem uma liquidez bacana, poxa, sempre tem liquidez, quer dizer que a sua rentabilidade vai ser menor, certo? Agora, se você pegar um investimento que tem pouca liquidez, é bem provável que a rentabilidade seja melhor. A mesma coisa funciona aqui com o risco. Se você tem um investimento com um risco maior, a rentabilidade também é maior. Se você tiver um risco menor, a rentabilidade também deve ser menor. Cada um pesa de uma forma ali para a rentabilidade sempre. Então, a gente sempre vai considerar esse tipo de coisa. Aqui seriam os primeiros investimentos. Qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é a gente montar a reserva financeira para ter uma segurança. A reserva financeira, a gente vai considerar o quê? Os custos mensais. Então, o que você tem de custo fixo mensal? Que seria aluguel, conta de luz, conta de água, alimentação, todas aquelas contas essenciais que a gente precisa ter. Então, por exemplo, eu gasto aqui essencialmente R$2.000 no mês, ok? O que a gente indica geralmente é que tenha sempre no mínimo 6 meses. Então, a gente pega esses 2.000, multiplica por 6 meses, 6 vezes 6, né? Dariam R$12.000. Então, essa daqui é a sua reserva financeira que você precisaria ter
para depois começar a galgar para outros tipos de investimento. Então, o que é indicado aqui para você, para sua reserva de emergência? Um tesouro direto, pode ser o Tesouro Selic, ou até um CDB de liquidez diária. Aí, exemplo, pode ser Banco Inter, Nubank, Santander e diversos outros bancos que eles ofertem ali CDB de liquidez diária. Um ponto para se atentar aqui nos CDBs de liquidez diária, às vezes eles ofertam CDBs de 105%, 110%. Toma cuidado, porque esse tipo de investimento, ele vai ter ali ou uma liquidez menor, você não vai conseguir resgatar ele de imediato, se precisar realmente, ou até um risco maior. E lembra que aqui você está querendo só uma reserva financeira, é só para sua emergência mesmo, tá? E agora a gente entrando aqui em liberdade financeira. O que é ser livre financeiramente? Aqui, a liberdade financeira é quando você consegue viver dos seus rendimentos, dos seus investimentos. Vamos pegar como exemplo aqui. Hoje você gasta ali, por exemplo, de custo mensal R$3.000. Só que com os seus investimentos, hoje você já recebe R$3.000 de rendimentos. Você poderia, se você quisesse trabalhar, parar de trabalhar, seja no CLT, seja empreendendo, e fazer o que você quiser da vida. Aí você pode focar num hobby, estudar alguma coisa para até mudar de profissão, tirar um tempo para viajar, enfim, você poderia fazer o que você quiser. Isso é ser livre financeiramente, né? Você não ter mais a obrigação de trabalhar para sobreviver, certo? Aí você se pergunta, Igor, é possível? Com certeza é possível. O que a gente precisa aqui? De planejamento, precisa se planejar primeiro, você precisa botar em ação isso e precisa ter uma disciplina. Então, poxa, Igor, eu quero, por exemplo, hoje eu tenho uns gastos aqui de R$4.000 no mês. Tá bom. O que sobra disso? Sobra X. Beleza. Você vai se planejando e com o tempo você vai ganhar mais, você vai aumentando até esse planejamento, esses aportes que a gente chama. Então você tem que botar em ação e ter a disciplina de continuar investindo. E tenta se lembrar aqui que isso é uma meta de longo prazo, né? É para uma aposentadoria sua mesmo, tá? Então por isso que não vai ter algo que vai acontecer da noite pro dia. Vai ser algo que realmente planejar, vai ter que ter paciência. E não tem promessa de coisas rápidas. O investimento vai ser sempre algo mais tranquilo. Se você ouvir algo muito promissor, toma muito cuidado, dá uma estudada por trás, vê como aquilo funciona, né? Começa aos poucos, não coloca tudo ali do seu dinheiro suado, vai sempre indo com passinhos, vamos dizer, de bebê, né? Vai bem devagarzinho, e aí depois que você entendeu como funciona, né? Você estudou, aí você pode ir se arriscando um pouco mais. Os investimentos, eles vão acelerar esse processo, então conforme você for fazendo os aportes, deixando por mais tempo e tendo juros compostos, vai crescer cada vez mais esse seu investimento. Então, cada vez que você aporta, né, cada vez que você deixa ali investido, ele vai rendendo. E aí ele vai juntando esse rendimento. Vamos pegar como exemplo aqui. Eu investi hoje R$10.000, certo? Aí esses R$10.000 me renderam de um dia para o outro R$10. Agora ele vai considerar os R$10.000 e 10. Então, é isso que vai ser, o juros sobre juros. Ele vai juntando e vai crescendo. Você vai ver com o tempo, isso vai ser muito mais tranquilo. E você mantendo esses aportes, deixando por mais tempo, você vai alcançar essa liberdade financeira ou até outros tipos de objetivos. Pessoal, uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar aqui, eu vou deixar uma planilha também, né, de quando você chegará no seu primeiro milhão. Você pode dar uma olhada aqui, dá para acessar ela pelo link aqui que eu vou deixar na descrição, tá? Você pode mexer nela, por exemplo, você baixa ela, né, primeiro, e aí depois você pode mexer. Então, aqui eu coloquei em média uns 12%, acho, ao ano. Hoje a gente está em 15%. Em média no Brasil fica entre 10% e 12%, tá? Até menos, mas coloquei uma média aqui de 12%. E aí aqui a gente pode analisar, por exemplo, como que seriam os aportes mensais, né? Então, por exemplo, se eu aportasse R$50 por mês, R$100 por mês, quanto tempo eu levaria para ter 1 milhão? Pode ver que a partir dos R$100 por mês, R$100 por mês, você levaria 40 anos para ter 1 milhão, um pouquinho mais de 40 anos, né? R$200 já por mês, considerando, lembre-se, sempre a taxa de 12%. R$200 por mês, você teria 1 milhão em aproximadamente um pouco mais de 30 anos. Se você aportasse R$500 por mês, em aproximadamente entre 25 e 30 anos, você já teria 1 milhão. Então, é bem interessante aqui para você poder brincar, botar até a taxa de juros ali que você quiser,
Por exemplo, se colocar aqui 15%, você pode ver que em 15% as coisas mudam bastante. A gente não tem essa taxa sempre. É uma taxa bem atípica, então eu considerei aqui uma taxa média de 12%, tá? Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, tá bom? Mas vou deixar o link aqui na descrição também para vocês avaliarem, para darem uma olhada, brincarem um pouquinho nessa planilha, tá? Trouxe aqui também alguns exemplos de como funciona aqui as nossas rendas. Tem até no vídeo anterior sobre isso, mas trazendo mais aqui como se fosse uma fixação. Então, por exemplo, a gente tem a renda ativa, que depende ativamente da gente trabalhar, buscar essa renda. Tem a renda passiva, que daí ela vem dos investimentos, né? Uma renda passiva, seja de aluguel, seja dos investimentos ali de renda fixa, renda variável. E aí tem a renda extra. A renda extra, ela vai ser fora o que você trabalha, fora os seus investimentos, é o que você busca fora isso. Então, seja um marido de aluguel, né? Seja vendendo alguma coisa, um hobby, afins. A renda extra é o que vai acelerar mais ainda esses tipos de investimentos, tá bom? E o vídeo de hoje é mais voltado para isso. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo, tá? Não esqueçam de deixar o joinha aí para ajudar sempre, para fortalecer aqui o canal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui embaixo. E além disso, eu queria comentar com vocês também que agora eu tô como associado da Shopee e da Amazon. Eu deixei alguns links aqui embaixo até dos equipamentos que eu tô usando, do cenário aqui também, tá? E se por acaso vocês forem comprar pela Amazon ou forem comprar pela Shopee, clica no link ali embaixo, tá? Vai me ajudar bastante. Bom, seria isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.